E aí como é que Davi se sente diante de um Deus que tem esse nível de conhecimento? É com esse Deus que nós nos relacionamos. Um Deus que nos conhece profundamente, conhece o fundo do nosso coração, conhece inclusive aquilo que nós não conseguimos perceber, que sabe inclusive o que é que nós vamos dizer e o que é que vamos pensar. Por isso Davi diz no verso 5: Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a tua mão. Ou seja, a impressão que Davi tem é que Deus está ao redor dele. Esse Deus que conhece todas as coisas, quanto mais Davi medita nisso, mais a impressão que ele tem, que é como se Deus estivesse ao redor. Deus, tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a tua mão. Ou seja, qualquer direção que eu me vire, qualquer sentido que eu vá, eu vou me deparar com o teu conhecimento. Tu estás lá, tu conheces todas as coisas, é como se o Senhor tivesse me cercado. Isso tudo faz com que Davi se sinta humilhado. Veja aí no verso 6, tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. Coloque-se no lugar de Davi, não é verdade? Tal conhecimento, ou seja, você saber que Deus tem esse conhecimento, isso é maravilhoso demais para mim. Como é que a gente pode conceber isso? Nós somos limitados, nós estamos conversando com uma pessoa, eu não sei o que é que aquela pessoa está pensando no coração, eu ouço as palavras, mas ela pode estar pensando outra coisa, e geralmente está, né? Geralmente está. Então diz uma coisa, está pensando outra. Eu estou aqui, vocês estão olhando para mim, eu não tenho a menor ideia do que passa na cabeça de vocês. Nós estamos acostumados a esse tipo de relacionamento. Agora imagine você se relacionar com uma pessoa, diante de quem você é totalmente transparente, não tem anonimidade, não tem fake, você colocar lá um perfil fake, não tem isso. Deus lhe vê direto, absolutamente, e Ele sabe tudo o que você pensa, sabe o que é que você vai dizer, sabe o que é que você vai fazer. Davi, quando pensa nisso, diz: isso aqui é maravilhoso demais para mim. E de fato, irmãos, quanto mais a gente estuda a Bíblia a respeito de Deus, quanto mais a gente estuda a história da igreja, e aquilo que os nossos antepassados tentaram compreender a respeito de Deus e nos deixaram no seu legado espiritual, nos livros, na literatura, mas a gente percebe que não compreende a Deus, que Deus é muito maior do que a gente imagina. Por isso que eu fico espantado às vezes quando na internet eu vejo declarações de alguns jovens teólogos dizendo assim que ele não se sente inferior a Deus, não é? Ou que não tem muita diferença entre ele e Deus, ou que você pode ser como Deus. Eu estava recentemente vendo aí um anúncio de um famoso pregador, dizendo que esse ano é o ano da prosperidade, e ele chamando todo mundo para um culto de profecia, onde ele ia profetizar, e ele explica que profetizar é você chamar à existência as coisas que não existem. Ué, mas só tem uma pessoa que faz isso. Quem é a única pessoa que pelo seu poder chama à existência aquilo que não existe pela palavra? É esse Deus. Quando eu comecei dizendo, só existe um Deus e você não é Ele não, você riu, não é? Me dizendo assim, quem poderia pensar nisso? Sim, tem gente que pensa que é. Tem gente que pode, pela profecia e pela palavra, decretar a existência da realidade, trazer à existência aquilo que não existe. Quando Davi pensa sobre Deus, ele se sente desse tamanhinho. Ele diz: esse conhecimento é maravilhoso demais para mim, Deus. Como tu és grande. Ele diz no final do verso 6, é sobremodo elevado. Esse conceito de que tu sabes todas as coisas, não posso atingir isso, eu não consigo compreender. Então, é uma das coisas que a gente aprende estudando, que Deus não pode ser completamente conhecido pelas suas criaturas. Ele é incognoscível, no sentido de que a gente só pode conhecer de Deus aquilo que Deus revelou. E Ele revelou-se nas Escrituras. E a Escritura, ela é suficiente para que eu conheça o suficiente de Deus para que eu me relacione com Ele. Mas a Escritura não é exaustiva. Ela não nos dá um conhecimento exaustivo, completo, absoluto de Deus. No que ela nos fala a respeito de Deus, creiamos, obedeçamos e desfrutemos. Mas naquilo onde ela não fala sobre Deus, o que resta é especulação.
Por isso que Davi diz aqui, eu não consigo atingir esse conhecimento. Isso é maravilhoso demais para mim, está muito elevado. Que atitude de humildade. Se nós víssemos a grandeza do nosso Deus, se nós tivéssemos essa atitude de humildade, talvez a nossa igreja brasileira ela fosse diferente. Porque o Deus de muitos evangélicos é um deusinho pequenininho que existe para cumprir os caprichos daqueles que usam algum mecanismo espiritual, alguma estratégia espiritual, um jargão, um talismã, alguma prática espiritual para obrigar Deus a fazer a sua vontade. Mas esse não é o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia é tão elevado e maravilhoso que nós não podemos conhecer. Por isso só nos resta adorá-lo, só nos resta ficar extasiados na presença dEle e obedecer a sua vontade que nos é revelada na Escritura. Em seguida, o pensamento de que Deus conhece tudo leva Davi a refletir, e aqui a segunda estrofe do salmo dele, no fato de que Deus conhece tudo, porque Deus está em todo lugar. Como é que ele conhece todas as coisas? É porque ele está em todo lugar. E aí vem na sequência a doutrina da onipresença de Deus, que Davi começa perguntando, não é? No verso 7, para onde me ausentarei do teu Espírito? Aqui o Espírito já aparece, como em muitas outras partes do Antigo Testamento, como uma das pessoas da Trindade, e particularmente aquela que expressa o ser de Deus no relacionamento com as pessoas. É o Espírito de Deus, através do seu Espírito que Deus sonda Davi, conhece Davi e acompanha Davi. Por isso Davi pergunta, para onde me ausentarei do teu Espírito? Porque Davi tem consciência de que o Deus de Israel, Ele é o Deus criador de todas as coisas, ele tem consciência de que o Espírito Santo é Deus, e ele tem consciência de que o Messias, que é Filho de Deus, um dia vai se sentar no trono e vai ouvir do Pai, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos meus pés. Então, esse conceito de um Deus cujo Espírito age e se move, ele é tão antigo quanto o Antigo Testamento, não é invenção dos cristãos no Novo Testamento. Para onde fugirei do teu Espírito? Pergunta Davi. Para onde me ausentarei? Ele pergunta se há algum lugar onde ele poderia se esconder de Deus. Para onde fugirei da tua face, do teu olhar, do teu rosto? E ele responde essa pergunta, ele mesmo responde essa pergunta, para onde eu me ausento, onde é que eu vou fugir de ti? Ele responde com 3 contrastes. O primeiro é o contraste entre os céus e o mais profundo do abismo, no verso 8. Se eu subir aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Para onde eu vou fugir? Se eu conseguisse chegar aí no céu, que é o local da tua habitação, que é o local mais alto que eu poderia ir, se eu chegar aí, tu estás aí. Mas se eu então descesse até o mais profundo do abismo, e aqui a palavra para abismo é a palavra que no Antigo Testamento, em hebraico, geralmente se refere ao local dos mortos, a vida além da sepultura. Davi diz que se eu descesse até o local dos mortos, até aquele lugar onde os que morreram estão, e particularmente essa passagem ela é usada no Antigo Testamento para se referir onde estão os mortos que morreram sem Deus, que vai ser chamado no Novo Testamento, não no Antigo, mas no Novo, já vai receber a designação de inferno. Se eu descesse ao mais profundo do inferno, ali o Senhor estaria também. Você já deve ter ouvido alguém definir inferno como sendo a ausência de Deus, né? Hoje, aprenda ao contrário. O inferno é inferno exatamente porque Deus está lá. O ímpio, ele não vai aguentar viver diante da santidade de Deus. Qual é o pior sofrimento do mundo? É viver eternamente consumido pelas chamas da culpa. E só faz sentido falar em culpa se diante de você está aquele contra quem você pecou. Se eu descer ao mais profundo do abismo, Deus está lá também. Porque não tem lugar nenhum, nenhuma dimensão do universo criado onde Deus não esteja. Se você subir nos céus, Ele está lá. Se você for o mais profundo do inferno, Deus está lá também. Então aprenda que não tem lugar onde você possa
se esconder de Deus, mesmo no inferno, Deus está lá em juízo, que as pessoas veem, como é que Deus pode estar no inferno? Ele está lá em julgamento, ele está lá em juízo, e é isso que torna o inferno o que o inferno é.